Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. Que bom poder estar aqui novamente com vocês. Nossa reflexão de hoje está no Salmo 105, versículos 4 a 9, que dizem assim: Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. Queridos, o salmista, ele aqui traz para nós algo que nós devemos ter sempre em mente. Primeira coisa, é impossível, queridos, nós andarmos nesse mundo ou vivermos nesse mundo longe de Deus, sem a noção de que dependemos dele e sem o sentimento de que ele é a razão da nossa existência. O salmista aqui começa dizendo o seguinte: buscai o Senhor e o seu poder. Quem busca o Senhor subentende alguma coisa. Para que nós possamos buscar ao Senhor, certamente precisamos ter uma vivência com esse Deus. Aquele que busca o Senhor, subentende-se que é aquele também que anda com Deus. Para que o homem possa conseguir e aprender a buscar a Deus, é necessário que ele passe a andar com Deus. Mas o salmista, ele diz o seguinte ainda: busque o Senhor e o seu poder. Aquele que busca o poder de Deus, percebe-se a si mesmo como um dependente de Deus. Ver a si mesmo como alguém que não pode confiar na sua força bruta, na força daquilo que está ao seu redor. Como o salmista também diz, muitos confiam em carros, outros em cavalos. Às vezes colocamos a nossa confiança em situações, em empenho de palavras humanas que nos prometem, que tentam nos garantir alguma coisa, mas que são falhas e falhos. Mas o salmista diz: buscai o Senhor e buscai o seu poder. Ou seja, comece a andar com Deus e comece a depender de Deus, porque você não tem força alguma. Você não tem força alguma. Nós não temos poder algum. E nada que possamos fazer ou que venhamos a fazer pode ser garantido ou pode ser sinal de triunfo longe de Deus, longe do aval de Deus. Por isso, devemos buscar o Senhor, mas buscar também a dependência desse Senhor. É entender que dependemos totalmente dele. E ele continua: buscai perpetuamente a sua presença. Aqueles que buscam constantemente a presença de Deus são também aqueles que querem ser aperfeiçoados diariamente, serem provados, mas também aprovados por Deus e diante de Deus e dos homens nesse mundo. Deus, quando ele chama Moisés, ele diz para Moisés: anda na minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo para Moisés que se ele andasse constantemente na presença dele, de Deus, se Moisés andasse na presença de Deus, Moisés, dia após dia, seria aperfeiçoado. Moisés seria aperfeiçoado ao andar com Deus. E aqui o salmista diz: olha, buscai perpetuamente a sua presença. Ou seja, busquemos andar com Deus, depender de Deus, a presença de Deus, para que possamos caminhar ao seu lado, para que possamos ser dependentes dele, mas também para que possamos ser aperfeiçoados por ele. E aí o salmista continua no versículo 5: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo,
vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Lembrar, queridos irmãos, das maravilhas de Deus, lembrar do poder de Deus, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele operou, deve ser também uma constante na nossa vida. Deve ser algo que deve estar constantemente na nossa memória. Lembrarmos-nos das maravilhas de Deus é entender que Deus não mudou. É perceber que Ele continua o mesmo. Mas também, queridos irmãos, o fato de lembrarmos das maravilhas de Deus deve trazer para nós confiança, fé, esperança. Porque Ele não mudou. E se Ele não mudou, as mesmas maravilhas que Ele fez no passado, Ele continua fazendo também agora no presente. Fará no futuro. E coisas maravilhosas ainda. Coisas mais poderosas ainda. Deus fará no meio daqueles que esperam por Ele e que acreditam no seu poder e no seu bom nome. Deus não mudou. Lembrai-vos das suas maravilhas. O profeta Jeremias, em suas lamentações, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode dar esperança para ele ali também é a lembrança da fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel, eles poderiam confiar de que Deus jamais se esqueceria deles. Mesmo naquele momento em que estavam enfrentando o exílio. Deus não se esqueceu de você, querido irmão. Deus não esqueceu-se de você, querida irmã. Ele se lembra de você o tempo todo. Ele cuida de você. Ele está com você. Ele caminha ao seu lado. E nós não devemos esquecer as maravilhas de Deus, nem um só momento, queridos irmãos. Mas devemos proclamar também essas maravilhas. Devemos ser porta-vozes de Deus nessa terra, proclamando essas maravilhas que Ele fez no passado, que Ele tem feito no presente. Como? Na sua vida, na vida dos seus. Deus tem operado grandes coisas na sua vida. O fato de você estar aqui hoje, o fato de você ter sido alcançado por Ele, é uma prova das suas maravilhas. As suas libertações, o seu cuidado, a sua sustentação. Deus tem sido generoso, fiel para com você. Os livramentos que recebemos diariamente por Deus. Essas maravilhas precisam ser lembradas por você, mas também anunciadas por intermédio dos seus lábios. Mostrando que Deus é fiel, para que muitos homens, para que outras gerações, outros povos conheçam também a esse Deus. E nós devemos, queridos irmãos, entender que Deus é fiel e cumprirá a sua palavra em nossas vidas. Sabe por quê? Ele continua aqui no versículo 7, 8 e 9, dizendo assim, olha, Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. Deus, Ele não se esquecerá de ti, porque Ele prometeu, queridos irmãos. Ele não se esquecerá da gente, porque Ele prometeu, e Ele não pode falhar. E Ele diz, versículo 8, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. O Senhor, Ele lembra da aliança que fez com o seu povo, da palavra que Ele empenhou, e Ele não volta atrás da sua palavra. Pelo contrário, Ele vela para que ela não volte vazia e para que Ele seja glorificado por intermédio daquilo que falou, prometeu e realizou. Portanto, confie, espere no Senhor, mas também busque o Senhor. Busque o poder de Deus. Busque perpetuamente, constantemente, andar na presença dEle. Buscar a Deus é caminhar com Ele. Buscar o poder dEle é ser dependente dEle. Buscar a presença de Deus é buscar aperfeiçoamento diário diante de Deus. Proclamar as maravilhas do Senhor é um dever teu e meu. Que nós possamos continuar com a nossa missão, porque Deus jamais se esquece dele. O Senhor Jesus diz assim, olha, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, mostrando que Deus não para
de trabalhar em seu favor, em nosso favor, em favor do seu povo, em favor da sua criação. Deus seja louvado e você seja edificado e abençoado em nome de Jesus. Amém e até a próxima.